Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa oportunidade de aprender com as escrituras de nosso Deus. Amém? Olha aqui em 1 João, de número 2, a palavra nos ensina: Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo, em Cristo e separados do mundo. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todos os que guardam a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. O mandamento é isto, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia o seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhes turvam a visão. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus Cristo. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, e eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. O cristão não deve ser mundano. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que é do mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. A ação dos anticristo. Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como viste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos têm de pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo o que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, esse sim tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobretudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou, os verdadeiros filhos de Deus. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança
quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também de que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Olha que palavra linda, né? A gente vê que a linguagem de João é bem assim mais simples para nós entendermos, né? A gente fala, né, que a escritura de João geralmente é para o nosso povo, para a nossa nação, né? Para a nossa atualidade. Então ele começa aqui: caros filhinhos. João, ele já era de idade, né? Ele já era bem velho aqui quando ele escreveu essa carta. Então ele aqui está com amor de pai, né? Aqui exortando os seus filhos espirituais. Então por isso que ele aborda aqui: caros filhinhos, essas palavras eu vos escrevo para que não pequeis. Amém? Se entretanto alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado, meus amados? Jesus Cristo, o justo. É Ele que perdoa os nossos pecados. É mediante Ele que Deus não derrama a tua ira sobre a humanidade, meus amados. Se você compreender no espiritual que é o sangue de Cristo que está nos guardando, que está nos protegendo, meus amados, que está nos trazendo a oportunidade de viver de fato uma vida de santidade, você vai simplesmente mudar o seu comportamento, né? Você vai entender que você tem que mudar o seu comportamento, que eu e você temos que viver uma vida de santidade. Amém? Ele estava dizendo aqui, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo em Cristo e separados do mundo. Meus amados, no Antigo Testamento, lá naquela velha aliança, né, a propiciação dos pecados eram os animais, eram os sacrifícios, né? Eles ali sacrificavam um animal puro, inocente, para o quê? Né? A propiciação dos seus pecados, para encobertar os seus erros. Né? Hoje não, meus amados. Hoje nós temos o sacrifício eterno, o sacrifício de Cristo. E Ele nos deu liberdade. Por isso que Ele fala assim, olha, não use dessa liberdade que vocês têm para vocês fazer coisas erradas. Pelo contrário, meus amados, nós temos que entender, né, que Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. Pagou o preço da minha e da tua vida. E Ele trouxe um plano, Ele trouxe aqui as boas novas, que é um estilo de vida que nós temos que aplicar. Tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, meus amados, é para que eu e você venhamos guardar esses ensinamentos, e não só guardar no nosso coração, mas também praticá-los. Amém? Praticá-los. Por isso que João está dizendo aqui, aqueles que não obedecem os mandamentos do Senhor, ele é uma pessoa mentirosa. E a verdade não está nele, porque se a verdade estiver dentro de mim e de você, nós não teremos dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Nós não teremos dificuldade de se separar, né, deste mundo pecaminoso. Nós vamos entender e compreender qual é o caminho santo. Amém? Então, se uma pessoa fala que ama a Deus, que obedece a Deus, mas vive um caminho torto, né, não obedece os mandamentos do Senhor, é uma pessoa mentirosa. Né? Os lábios estão falando que ama a Deus, mas o coração não. Então a verdade de Deus não está nessa pessoa. Mas todos que guardam a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Ou seja, se você está nesse plano, né, como eu disse ontem, se você está nesse plano, se você já aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, já começou agora, meus amados, em você, né, o plano de santificação. Você já recebeu algo muito precioso, que é o Espírito Santo de Deus, no momento que você aceita Jesus. Amém? Aí você já recebeu essa santificação inicial. Agora você está num plano progressivo. Agora você está verdadeiramente sendo aperfeiçoado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Então, meus amados, você está entendendo que você é falho, né? Nós somos pecadores, sim, mas nós estamos agora com a mente de Cristo. Nós estamos entendendo aquilo que devemos fazer e aquilo que devemos se abster. Aquilo que nós podemos e aquilo que não podemos. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Amém, meus amados? Isso é entender o que é servir a Deus. Isso é entender o que João está trazendo ali, né, para os teus filhos espirituais e que serve para nós também. Dessa forma, vivendo dessa maneira, nós vamos entender que nós estamos nele. Nele quem? Em Cristo. Amém? Então por isso que ele fala assim, quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Não tem outro termo, meus amados. Não tem o meu jeitinho, o meu estilo. Não tem.
Você tem que andar como Cristo andou. Você tem que fazer o que Cristo fez, como Cristo agiu. Lembra que eu sempre falo, né, algo assim, que é muito fácil de você discernir as coisas. Como Jesus lidaria com essa situação? Qual seria a conduta de Jesus? O que Jesus faria no meu lugar? Então, meus amados, é você entender que você tem que ser espelhado nele. Nele quem? Em Cristo, Jesus, que é perfeito. Amém? Todas as atitudes assim que você vai tomar na tua vida, o que você vai tomar por conduta, pense em Jesus. O que Jesus faria? Se você ainda não consegue ter uma noção, dobra o teu joelho e pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te instruir, ele vai te dar sabedoria e discernimento. Não faça as coisas de qualquer jeito, meus amados. Não permita, a sua carne gritar, militar contra o teu espírito para você tomar condutas erradas. Amém? Permaneça no Senhor e ande como Jesus andou. O mandamento é este amor, o amor fraternal. Amém? Então, João está dizendo que ele não está escrevendo nada de novo, nenhum mandamento novo. São todos os mandamentos que o Senhor já estipulou para a humanidade, já constituiu para a humanidade, que é inviolável. É inviolável. Amém? Então, meus amados, nós temos que viver essa vida de integridade com Deus. Amém? O mandamento é este, meus amados, é verdadeiro, que é o Senhor em nós. As trevas, ela já foi dissipada. O brilho da palavra de Deus, essa verdadeira luz, está dentro de nós. Então, aquela pessoa que diz estar na luz, ele faz um contraste aqui. Aquela pessoa que fala assim, olha, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu vivo uma vida santa, e odeia o seu irmão, ele falou uma palavra bem escrachada aqui, odiar, é uma palavra muito forte, mas eu posso até diminuir essa palavra para você porque ela é a mesma. Se você tem um rancor contra o teu irmão, se você tem uma rincha contra o teu amigo, contra o teu parente, seja lá quem for, teu patrão, se você deixou isso entrar no seu coração, você está sendo mentiroso. Por quê? Eu amo a Deus, mas eu permito o meu coração odiar alguém? Ter rincha de alguém? Então, meus amados, você continua vagando sobre as trevas. A luz não está dentro de você, porque se a luz estivesse dentro de você, você jamais permitiria que isso entrasse dentro do teu coração. Agora, quem ama seu irmão, esse sim permanece na luz. Quem ama, todos que são à sua volta, não é amar de querer ficar agradando, de ficar melando a pessoa, mas é você simplesmente não deixar que nada ao contrário do amor entre no seu coração. Amém? Para que você permaneça na luz, para que não venha existir nenhum motivo de tropeço na tua vida. Amém? Uma coisinha tão petitica, meus irmãos, que lá na frente pode fazer um estrago muito grande na tua vida. Então ele enfatiza de novo, no entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Tem alguma coisa dentro do teu coração que precisa ser perdoado? É uma pergunta que você mesmo sabe responder. Tem algo no seu coração que está doendo quando fala no nome de uma pessoa? Você se lembra de coisas terríveis, você lembra do que aconteceu no passado, mesmo se ele está vivo ou se ele não está vivo, mesmo se ela está viva ou não está viva, essa pessoa que te fez mal, ou se aconteceu simplesmente um atrito entre vocês e criou um rancor, criou algo assim que os separa e deixa esse tipo de sentimento vivo. Existe isso dentro do seu coração? Então, meus amados, agora é momento de você pedir perdão a Deus. Agora é o momento de você pedir perdão a Deus. Se a pessoa está viva e você tem condições de conversar com ela, peça perdão. Conserte isso, meus amados. Mesmo que a pessoa não te perdoe, mas você liberou perdão. Você já não está mais acorrentado a esse tipo de sentimento que vai te levar para as trevas. Amém, meus amados? E se essa pessoa não está viva, ela já morreu, já faleceu, dobra o teu joelho e fala com Deus, Senhor, eu perdoo essa pessoa pelo que ela me fez. Eu não quero mais levar sobre o meu coração esse tipo de sentimento. Amém? Não leva mais esse rancor, esse ódio, essa angústia pela pessoa. Perdoa, libera perdão. Deus pode fazer todas essas coisas, meus amados. Isso, perdoar, é um ato corajoso, é um ato que você dá o primeiro passo e Deus faz o restante. Deus faz o restante. Isso é maravilhoso. Eu já pude desfrutar do ato de perdoar e ser liberto de um tipo de sentimento ruim. E isso eu estou trazendo para você também, o que a palavra de Deus está trazendo. Amém? Em nome de Jesus Cristo, para que nós não venhamos vagar pela escuridão, meus amados. Amém? Que não sabe nem para onde vai, porque as trevas lhe turvam a visão. Então, e a vitória sobre o maligno é trazer o perdão. Amém? É amar.
Então por isso que ele está dizendo de novo: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus, não é o nome de ninguém não. O seu coração, a sua vida foi perdoada graças a Jesus, o Filho de Deus que morreu em nosso lugar. E ele faz aqui uma advertência sobre os pais, sobre os jovens, sobre as crianças. Ei, a palavra de Deus está dentro de nós. Papais, educa os teus filhos com os princípios bíblicos, com os princípios da palavra de Deus, para que você não venha perder os teus filhos lá na frente. Perder para esse mundo, meus amados. Jovens, ele está escrevendo para vocês porque vocês são fortes, vocês têm o poder de vencer o maligno que luta contra a tua carne. Sabe por quê? Porque a fraqueza do homem é a carne. Jovens, hoje Deus quer trazer no coração de vocês que ele tem muito para fazer na vida de vocês. Você que é jovem, você está no ânimo, você está na força, está no ápice ali, né, do desejo, da vontade. Use isso para o bem, não para o mal. Não permita que a tua carne milita contra o teu espírito a ponto de ganhar, de você querer somente essas coisas do mundo. Não. Crie o desejo de você buscar as coisas de Deus. Amém? Para você se fortalecer, para que você seja mais forte ainda na palavra de Deus. Para que a palavra de Deus permaneça dentro de você, para que vocês vençam o maligno. Amém? Ele está dizendo aqui: o cristão não deve ser mundano. O que é ser mundano, meus amados? É deixar o coração se acorrentar às coisas deste mundo. A ponto que quando, isso entra dentro de você, vai te abalar na fé. Vai te abalar na estrutura de você servir a Deus verdadeiramente. É uma pergunta muito simples, que a própria palavra de Deus fala: aonde está o teu coração? Aonde está, a tua riqueza? Vamos assim, melhor se dizendo. A palavra diz: aonde está a sua riqueza? O que é uma riqueza para você? É bens materiais? É carro, casa de luxo, viagens? Isso é riqueza para você? Então seu coração não está em Deus. Seu coração está nessas coisas e você está sendo mundano. Entendeu? O cristão não deve ser mundano, ou seja, a sua riqueza não tem que estar em espécie, não tem que estar em cifrão. A sua riqueza tem que ser os valores de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o meu reino, o reino de Deus, e a minha justiça, a justiça de Deus, e todas as demais coisas eu vos acrescentarei. Tudo é tudo. Amém? Então busca primeiramente a Deus, meus amados. Fortaleça o teu coração em Deus, na palavra de Deus. É isso que João está trazendo. Não devemos ser mundanos. Não devemos, essas coisas exteriores, acorrentar o nosso coração nesse sentimento, nesse desejo, meus amados. Porque vai ofuscar a nossa vista. Vai ofuscar a nossa visão espiritual. A gente vai criar bloqueios. Vamos criar, meus amados, um monte de bloqueios de servir verdadeiramente a Deus. Amém? Não ameis o mundo e nem no que nele existe, meus amados. Colocar o amor nessas coisas. Se você colocar o amor nisso, você vai ultrapassar o amor de Deus. Isso é fato. Não brinca com isso. Não brinca. Amém? Porque isso é verdade. Se você alimentar isso nos seus desejos desenfreados da carne, com certeza vai ser maior do que amar a Deus. Você vai criar assim algo no seu coração que você tem que buscar só as coisas da terra, só essas coisas físicas, e você vai se esquecer de Deus. Porque ele diz aqui claramente: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Amém? Não acorrente o seu coração, não acorrente o seu amor sobre as coisas do mundo, meus amados. Porque senão o seu amor não vai estar no Pai, nem o Pai vai estar em você. Pois tudo o que há no mundo, sejam paixões da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, tudo isso, João está dizendo que não provém de Deus, mas provém do mundo. Então, se você alimentar a tua carne, os teus desejos, isso tudo, meus irmãos, são as paixões da carne, a cobiça dos olhos, cobiçar essas coisas, ostentar com isso tudo não provém de Deus, mas provém do mundo. Amém? E ele fala claramente: ora, o mundo passa. O mundo passa. Quer dizer, todas essas coisas aqui, paixões da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, tudo isso passa. Tudo passa. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, meus amados? Olha que profundo. Se você busca primeiramente o reino de Deus, isso vai permanecer eternamente dentro de você. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de sonhar, deixar de desejar as coisas, não. Mas isso não pode ser acima de adorar a Deus. Amém? É você permanecer no Senhor, fazendo a vontade de Deus, e Ele sabe o desejo do teu coração, e Ele tem o prazer de te abençoar, porque você não vai se corromper. Você entendeu o propósito de Deus, meus irmãos? Deus quer que você sonhe sim. Até entanto, se você estiver ligado plenamente com Deus, os teus próprios sonhos vai ser
similares aos sonhos de Deus, ou seja, o mesmo. Porque se você está no Senhor, o próprio Deus traz o sonho, traz o desejo no teu coração. Que são coisas, né, que estão juntamente com Ele. Então você não vai nem estar aberto para ficar desejando coisas que não é aquilo que Deus quer para você. Amém? Você vai estar ligado com Deus. Então os teus sonhos, as tuas vontades vai estar ligados com Deus. Então busque primeiramente a vontade de Deus. Sirva verdadeiramente a Deus. Livre os teus caminhos dos maus caminhos. Né? Não venha pecar uma vida de pecado constante com Deus. Não seja, né, esse pecado deliberado na tua vida. Se você sabe o que você tem que deixar de fazer, agora é o momento. Pare com isso. Peça ajuda ao Senhor. Peça misericórdia a Ele pelos teus atos. Amém? E viva uma vida de verdade, não de mentira. Amém? Em nome de Jesus, meus irmãos, esse é o mandamento, isso é viver, né? Esta é a grande promessa que Ele nos fez. Qual é a promessa eterna do Senhor? É deixar o homem rico? Não. A promessa que o Senhor nos fez é vida eterna, meus amados. A maior promessa que está na Bíblia, a vida eterna. E como nós vamos conseguir a vida eterna? Servindo verdadeiramente ao Senhor, tendo uma vida de santidade, buscando arrependimento dos nossos pecados, meus irmãos, todos os dias nos arrependendo. Algo muito lindo que eu acho nos judeus, sabe, se a gente fosse levar para nossos dias hoje, se nós viéssemos ter essa conduta, sabe, toda vez que vai fazer uma virada de ano, eles separam 10 dias de consagração, meus amados, pedindo para que a ira de Deus não venha cair sobre eles, pedindo que Deus não venha castigá-los, buscando a santidade, buscando o perdão e a misericórdia. 10 dias a família separa simplesmente para se consagrar. E por que você acha que os judeus são tão abençoados? Por que será que os judeus, né, que é a grande minoria, né, aqui do povo na Terra, né, 0,000% da população do mundo, por que eles são tão abençoados? Tá aí o princípio, meus amados. Tá aí o princípio. Tá bem, né, amplo na minha e na tua visão. O que nós devemos fazer para sermos abençoados? Fazer a vontade de Deus, buscar a face do Senhor. Amém? Os judeus ainda têm muitas heresias, tem muitas coisas ali que eles ficaram do passado, ainda da velha aliança, tem. Mas o princípio que eles buscam, meus amados, muita coisa está certa. Né? Só o fato deles se separarem ali para se consagrar e falar: Senhor, nós precisamos de Ti, nos ajude, que a Sua ira não venha cair sobre nós, porque nós somos pecadores. Se você tiver esse conceito na tua vida, meus amados, que você precisa de Deus, que eu e você somos fracos, somos falhos e precisamos da presença dEle, nos consagrar, nos separar para Ele, meus amados, todas as coisas acontecem. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas eu vos acrescentarei. Então, se você não busca com sinceridade a verdade de Deus, se você não se consagra verdadeiramente ao Senhor, não se fortalece nele, como que Ele pode te abençoar de uma forma extraordinária se você não está capacitado? Vai perder tudo. Você vai se corromper facilmente. Você está entendendo? Mas é uma coisa óbvia. É só você parar e pensar: será que eu realmente estou preparado para receber bênção do Senhor? Será que eu realmente estou vivendo a verdade, a palavra de Deus, para que eu seja realmente abençoado por Ele? É uma coisa óbvia. Então busque primeiramente se fortalecer no Senhor e todas as coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Nosso Deus não é um Deus de miséria não, meus amados. Não é um Deus que quer ver as pessoas sofrer, não. Mas a gente sofre muitas das vezes porque a gente não busca. A gente sofre porque a gente não se prepara, a gente não se capacita. A gente não faz a nossa parte, só quer que caia tudo no colo. Fala assim: amém, glórias a Deus. Senhor, eu estou aqui, me abençoa. Mas o que você está fazendo? Está fazendo alguma coisa? Está lendo as Escrituras? Está enriquecendo o conhecimento da Palavra de Deus? Está praticando a Palavra de Deus? Ou você nunca parou para ler a Palavra de Deus? Ou você não tem nenhum minuto do seu tempo para você sentar e conversar com Deus? Você não tem nenhum minuto de você sentar, ler as Escrituras para você não ser enganado pelas heresias que estão sendo aplicadas aí no dia a dia? Então, meus irmãos, é uma coisa óbvia. Amém? Então, sacode a pó do corpo, sinceramente, dobra o teu joelho, pede perdão a Deus e viva uma vida de santidade. E você vai ver que as coisas de Deus vão acontecer na tua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida, o que João escreveu aos nossos corações. Que Deus te abençoe. Fica na graça e na paz de Jesus.